Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à sexta e continuamos pelas autárquicas que vão realizar-se em setembro ou outubro próximo. Hoje é nosso convidado André Martins, que se recandidata pela CDU a um segundo mandato na presidência da Câmara Municipal de Setúbal. Boa tarde, André Martins. Boa tarde. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E começo por lhe perguntar quais são as prioridades, de uma forma objetiva, genérica, para o próximo, as prioridades da CDU para o próximo mandato, e o que é que vai ter de novo a CDU para apresentar em termos de propostas ao eleitorado setubalense. Olá, boa tarde. É sempre um gosto estar aqui na Popular FM. Bom, a nossa candidatura é uma candidatura de continuar sempre a melhorar a qualidade de vida de Setúbal, do nosso território e das populações de Setúbal e também daqueles que continuam a escolher Setúbal para viver. Esse é o grande desafio que está aqui. E nós temos esta oportunidade de, neste mandato, criar as condições para fazer um investimento no território de Setúbal que, desde o 25 de Abril, a Câmara de Setúbal nunca teve. Estamos a falar de 200 milhões de euros de investimento público. Em candidaturas, em investimento do orçamento municipal, em empréstimos que conseguimos realizar e que é uma grande responsabilidade que nós temos na nossa gestão e que por isso se justifica designadamente no que me diz respeito em ter aceito ser candidato para o próximo mandato. É uma grande responsabilidade perante as pessoas, perante este território e tendo em conta, naturalmente, o que tem sido o esforço, a dedicação deste projeto da CDU no Concelho de Setúbal, que é reconhecida a transformação que ao longo dos anos se tem verificado. E, portanto, eu diria que as grandes questões, o compromisso que nós temos é continuar a investir na habitação, mais e melhor habitação, continuar a investir na saúde, mais e melhor saúde, embora a saúde não seja uma responsabilidade da Câmara Municipal, nós assumimos um compromisso de construir 3 novos centros de saúde em Setúbal, para criar melhores condições para que as populações possam ter serviços de saúde de qualidade. Infelizmente, por políticas que não dependem da Câmara Municipal, nós não temos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Mas isso é uma questão que tem a ver com política nacional e que este Executivo tem dado provas ao longo deste mandato do empenhamento, da dedicação que tem sobre esta questão, com o envolvimento das populações, com manifestações que nós já fizemos, com esperas à porta do Gabinete dos Ministros, etc. Sempre no sentido de servir melhor as nossas populações. Também na área da educação. O maior investimento de sempre também na área da educação. É necessário continuar a fazer estes investimentos. Nós estamos a receber cada vez mais crianças para frequentarem as nossas escolas e, portanto, temos de fazer estes investimentos para garantir... Também tem a ver com o aumento da imigração no nosso território. Nós tivemos há bem pouco tempo, no município vizinho, no Montijo, a Câmara Municipal a aprovar ou a decidir construir em escassos meses, até agosto próximo, uma escola exatamente justificando essa necessidade pela pressão imigrante. Setúbal também tem também se debate com essa dificuldade, também passa por aí, ou não só? O território de Setúbal sempre tem muita imigração. Temos comunidades muito significativas de imigrantes.
temos feito também um trabalho muito importante na integração, na inclusão desses imigrantes na nossa comunidade. Peço desculpa. E, portanto, Setúbal continua a ser um município, também pelo investimento privado, tanto pelo investimento público como pelo investimento privado, que precisa de mais mão de obra. E por isso, Setúbal... É um pouco difícil, são as alergias que vêm inerentes a esta estação do ano, que é tão bonita, a primavera. Não é? É verdade. E, portanto, naturalmente que nós recebemos os imigrantes com a criação das melhores condições para que os seus filhos também tenham aqui boas condições para... Acaba, portanto, por influir, então, nessa... Sim, é verdade. Não é só imigrantes. Há muitos cidadãos portugueses, muitas famílias... movimentos migratórios. Sim, é verdade. Muitas famílias portuguesas que vivem na área metropolitana de Lisboa ou noutra zona do país que continuam a escolher Setúbal para viver, não é? Em quantidade significativa. Dizer até que nós estávamos numa fase com uma nova escola que estamos a construir agora no centro da cidade, em darmos um passo significativo para acabar com os regimes duplos nas escolas. E, portanto, naquela procura da escola a tempo inteiro. E, com esta situação, nós já estamos a fazer um novo projeto para construir uma nova escola em Setúbal, para exatamente cautelar. Prosseguirmos esse objetivo de criarmos a escola a tempo inteiro, não é? E portanto, é um investimento significativo na área da educação que está em curso, mas também na área da cultura, do património e da cultura. Nós acabamos a obra... pelo menos do que estava programado, acabámos a obra do Convento de Jesus, com a instalação do museu. E, portanto, isso foi um investimento significativo que ao longo destes anos tem vindo a ser feito e que também foi feito neste mandato. Está agora a decorrer um concurso para a requalificação da Casa Luísa Todi, que é um projeto que vinha sendo adiado há muitos mandatos e que finalmente conseguimos garantir um financiamento para essa obra. Só para dar estes exemplos. Depois também na área da mobilidade, dos espaços verdes, do ambiente. Só para dizer, nós temos já em Setúbal, no território de Setúbal, temos grandes espaços verdes, não é? Que fomos criando ao longo do tempo, mas que neste momento temos três grandes espaços verdes em construção. É o da Várzea, que continua. Neste momento, neste mandato, nós temos cerca de 3 milhões de euros de investimento. Neste momento estão a decorrer 2 obras em simultâneo no parque. Estamos a construir um parque verde na Quinta da Amizade, na freguesia de Gâmbia Ponte de Alta Guerra. O Parque da Várzea tem 19 hectares. Agora estamos a construir um na Quinta da Amizade com 6 hectares. E estamos a construir outro na freguesia do Sado com 4 hectares. E qual é o objetivo? O objetivo é, de facto, no espaço urbano, criar melhores condições, mais qualidade de vida, melhor ambiente para as populações que escolhem para viver aqui no nosso território. Também na área dos transportes, da mobilidade, finalmente nós conseguimos estabilizar as questões do transporte no concelho de Setúbal. O transporte público foi uma situação muito difícil que vivemos no início do mandato, com a entrada destes novos concessionários. Neste momento está estabilizada. Naturalmente que há aqui um caminho muito importante que nós temos vindo a reivindicar junto dos governos, designadamente a questão do comboio que faz a ligação de Lisboa a Setúbal, ter mais frequência de comboios, ter novos horários e prolongar-se até ao Politécnico, até às praias do Sado, para servir aquela população só no Politécnico, de cerca de 10 mil pessoas que ali estão. E, portanto, essa é uma reivindicação que temos vindo a fazer nos sucessivos governos ao longo deste mandato, com reuniões com os respectivos ministros. E que é para continuar... a reivindicar. Caso venha a ser eleito.
Mas é nisso que eu espero. Eu não tenho grandes dúvidas sobre isso. Naturalmente que isso depende do voto dos cidadãos, mas, portanto, a minha convicção é essa. E também, uma outra questão, uma reivindicação muito forte e muito justa que nós temos feito ao longo do tempo, é, naturalmente, encontrar uma solução que sirva melhor os setubalenses, a área metropolitana, na ligação de Setúbal a Troia, portanto, na travessia do Sado. Estamos a conseguir, temos feito um caminho, nada disto é fácil, não é? Mas temos feito um caminho e estamos convencidos que no próximo mandato haverá condições para alterar esta situação. Aliás, o contrato com a atual empresa termina em 2027 e nos contactos que temos tido com as entidades que intervêm neste processo é de que se encontra uma alternativa para que em 2027 haja uma empresa pública a gerir o transporte da ligação do Sado, da travessia do Sado, e que, portanto, os preços sejam naturalmente acessíveis aos bolsos dos cidadãos. E para o ambiente, qual é o compromisso que pretende assumir com os eleitores? Bom, no ambiente é isso. Eu já falei dos grandes espaços verdes, mas a questão da mobilidade é uma questão central. Nós continuamos a fazer investimento nas questões da mobilidade. Eu gostava de chamar a atenção, às vezes nós esquecemos destas coisas, não é? Nós substituímos praticamente os semáforos em Setúbal. Não é? E isso não é por acaso, não é? Não é porque nós não gostemos das luzinhas a apagar e a acender quando circulamos, mas é porque isso, do ponto de vista ambiental, e quando nós falamos do ponto de vista ambiental em meio urbano, estamos a falar da saúde pública, da saúde das pessoas, e porque os semáforos servem para o para-arranca, aquilo que nós chamamos o para-arranca, e isso é a libertação dos gases, não é? Os tais gases têm, como maior contribuem para o efeito de estufa, não é? E com a criação das rotundas, não é? O que nós verificamos é que não há para-arranca, naturalmente que há uma acalmia no tráfego, os carros circulam mais devagar, o que permite que os peões também circulam com maior segurança e que, portanto, esta questão é para continuar. E nós temos várias obras no centro da cidade, não só, mas no centro da cidade, que exatamente vão nesse sentido. A Avenida dos Ciprestes praticamente está concluída, vai avançar a Avenida de Moçambique e está também em obra a rua... Bom, falha-me agora aqui o nome, mas, portanto, um outro argumento que vai ter um parque de estacionamento, o grande parque de estacionamento que será gratuito, onde passarão os autocarros para que as pessoas possam deixar o carro, mesmo junto à várzea, para que possam deixar ali os carros e apanhar o transporte público para ir para o centro da cidade e para a zona ribeirinha, que é um grande projeto que nós temos, e, portanto, esta é a qualidade que nós queremos para Setúbal, porque Setúbal é uma terra de turismo, nós sabemos, não é? E turismo que vem e que dinamiza o nosso comércio, a restauração, o comércio tradicional, e que, portanto, cria uma dinâmica. Mas também, por exemplo, eu não o referi, mas na área do desporto, nós temos o maior investimento na área do desporto também em termos de Mas antes de passarmos ao desporto, permita-me, e sem prejuízo de vir ainda a recordar-se do nome da rua, mas eu quando falo... Henrique Cabeçadas, eu peço desculpa. Pronto. A rua é Henrique Cabeçadas, mesmo junto ao novo Centro Educativo Barbosa do Bocage, que está em construção. Pronto, Avenida dos Ciprestes e Rua Henrique Cabeçadas. Do outro lado da várzea, uma de um lado, outro do lado. Mas eu quando falo em ambiente, vem-me sempre à memória a questão que é muito pertinente e é uma questão que é transversal à esmagadora maioria, se não à totalidade dos municípios na área metropolitana de Lisboa, que é a questão da higiene e limpeza urbana. Era por aí que pretendia perceber qual é, neste momento, o ponto da situação relativamente a Setúbal e se existem perspectivas de melhoramento neste tipo de serviço que depende muito também da cidadania, de todos e de cada um de nós. Claro. Bom,
Nós, gostava de começar porque nós fizemos, uma das medidas e um dos compromissos que assumimos neste mandato foi em passar a gestão das águas para a gestão municipal, e isso aconteceu, e também como nos comprometemos, o preço do metro cúbico da água baixou em 20%, em média, para todos os municípios, comparativamente com aquilo que era pago por metro cúbico quando da gestão privada. E nós decidimos também passar a gestão dos resíduos sólidos urbanos para os serviços municipalizados. E, portanto, no sentido de que é uma estrutura mais pequena do que a da Câmara e, portanto, com maior capacidade para resolver este problema da recolha dos resíduos. E o que nós temos verificado é que os serviços municipalizados estão a investir na aquisição de novas viaturas e, portanto, a dar uma resposta. Agora, há problemas aqui que precisam de mais tempo para ser resolvidos. Os serviços municipalizados tiveram de adquirir 3 viaturas para recolha de monos em volta dos contentores. Todos os dias funcionam no concelho de Setúbal 3 viaturas para recolha de monos depositados ao lado dos contentores e que, portanto, dão uma imagem menos positiva à cidade. E, portanto, é necessário que nós avancemos para campanhas de sensibilização para que isto não venha a acontecer, para que as pessoas possam ligar... Certo, mas pronto, primeiro temos de fazer essa campanha de sensibilização. Agora é assim, nós criamos os serviços municipalizados, estão a funcionar desde 2023, é uma instalação, é uma estrutura também com muita responsabilidade no fornecimento de água, no saneamento, etc. E também ficou com esta componente dos resíduos. E, portanto, as coisas estão a evoluir desse ponto de vista muito positivos. Relativamente à questão da higiene e limpeza em geral, bom, nós também vivemos num ano extraordinário do ponto de vista da pluviosidade. E isto cria-nos problemas, que é o crescimento das ervas por todo o lado, não é? Mas não é só no concelho de Setúbal. Às vezes as pessoas dizem, bom, aqui isto é só aqui que crescem as ervas. Não, as ervas crescem no espaço urbano por todo o lado. Nós apostamos muito na calçada, a calçada naturalmente que permite que as sementes se instalem ali no intervalo das pedras e, portanto, que a erva cresça. Nos últimos 5 anos houve uma alteração relativamente à forma como as autarquias tratavam o problema das ervas. Os produtos utilizados. Que eram os produtos utilizados. Esses produtos foram proibidos, e ainda bem, porque foi detectado que eles eram nocivos para a saúde. Agora, não foi encontrado nenhum produto alternativo. Não é? E, portanto, as autarquias estão eficazes. E, portanto, as autarquias têm este problema. Este ano a situação agravou-se porque chove e faz sol. Naturalmente que as temperaturas mantêm-se médias e, portanto, até elevadas para a época, ao longo do... e continua a chover. Ora bom, nós... É propício ao aumento... Ao crescimento das ervas, ao aumento e ao crescimento das ervas. E portanto, também estarmos a cortar as ervas e sabendo que na semana a seguir elas voltavam a atingir a mesma... Bom, temos de ser também saber gerir os meios e, portanto, neste momento, tanto a Câmara Municipal como as Juntas de Freguesia estão preparadas e estão já a intervir no sentido de fazer o corte das ervas. Neste momento, a informação que nós temos da meteorologia é que estabilizou, pelo menos da forma como existia antes, a água e o sol em contínuo e, portanto, neste momento isso vai avançar e essa ideia da higiene ou da falta de higiene pública tem a ver fundamentalmente com as ervas e isso será brevemente ultrapassado e esse problema. E me queria dizer que as ervas não são lixo, nem as ervas são prejudiciais à saúde. É verdade que nós não gostamos de ver as ervas, mas é preciso que também compreendamos que quem está a gerir este território e tendo em conta as suas características e este ano em particular, naturalmente criou-nos aqui dificuldades, mas que isso já está a ser ultrapassado. Vamos então à área que estava há pouco a falar, também puxou pelo investimento na área do desporto para
as prioridades em que o investimento está a decorrer e é para manter num próximo mandato. Sim, continuar a investir na área do desporto no próximo mandato. Nós, neste mandato, o nosso compromisso é construir ou requalificar 2 campos de futebol para a formação, 2 campos de futebol. Estamos a construir um pavilhão desportivo, não é? E estamos a requalificar um outro pavilhão desportivo, que é João dos Santos, que não tinha condições para ser utilizado com toda a capacidade que tem, por causa de infiltrações, e portanto quando há infiltrações num piso de um pavilhão, naturalmente que isto reduz significativamente a capacidade da sua utilização, e portanto essa obra está praticamente a terminar, e portanto ficamos com mais um pavilhão a ser utilizado intensamente. Mas para o próximo mandato, em termos do desporto, naturalmente que é necessário construir um outro pavilhão desportivo, neste caso em Azeitão, que foi prometido, e se eu tiver tempo direi as razões porque é que ele não avançou, mas o grande projeto é um projeto para a zona ribeirinha, o Centro Náutico. É um projeto que também tem vindo a ser adiado ao longo de mandatos e que neste mandato não houve condições para o fazer, porque tivemos de saber definir as prioridades e as condições para desenvolver as obras, porque o local para a construção do Centro Náutico precisa de ter uma obra de infraestrutura, que primeiro é preciso criar a infraestrutura e só depois é que faz sentido vir o Centro Náutico, com todas as condições para que a prática desportiva no espaço aquático, digamos assim, das potencialidades todas que Setúbal tem, e que nós temos grandes atletas internacionais que vêm para Setúbal e grandes projetos. Nós temos provas para os campeonatos europeus, para os campeonatos mundiais, para os Jogos Olímpicos, que vêm a Setúbal. E, portanto, nós queremos criar melhores condições para que essas provas se desenvolvam cada vez mais, tenham melhores condições para se desenvolver no nosso estuário, na nossa baía, e, portanto, isso traz, naturalmente, melhor notoriedade a Setúbal, ainda uma população, um território, uma cidade de maior referência, e que, naturalmente, tudo isto contribui para o desenvolvimento económico, designadamente do nosso comércio tradicional, da gastronomia, dos nossos produtos tradicionais. E, portanto, essa é uma grande aposta que nós temos para o próximo mandato. Um dos temas mais controversos neste mandato tem sido, e com certeza que estará já, perdão uma expressão, mas eu arriscaria a dizer farto de o debater, tem sido o estacionamento tarifado no âmbito de uma concessão de 40 anos à data rede. O senhor já disse em ocasiões anteriores que o acordo com a empresa tem de ser reavaliado, que existem conversações nesse sentido. Há quem defenda, inclusivamente, que a atual situação é lesiva para os interesses da população, mas até agora não se conhece nenhuma decisão concreta relativamente a esta matéria. Em que pé estamos? Bom, é preciso desde logo perceber que este contrato que foi aprovado no mandato passado é um contrato que por 40 anos foi aprovado na Câmara e na Assembleia Municipal, e portanto os órgãos municipais têm responsabilidades no que diz respeito ao que este contrato implica. Um contrato por 40 anos, com o número de estacionamentos também que está garantido no contrato, cerca de 9.000 lugares tarifados, envolve dezenas de milhões de euros. E a Câmara Municipal o Executivo Municipal tem a responsabilidade de, quando tomar decisões, prejudicar o menos possível a Câmara e, naturalmente, os setubalenses. Não correr riscos de uma indenização avultada. É verdade. E nós, o que eu posso dizer sobre isso é assim, a empresa, de facto, não tem executado o contrato nos termos em que ele existe.
E isso é um problema, por isso é que a Câmara Municipal já tomou decisões de penalizações à empresa e de obrigar a empresa a cumprir determinados procedimentos que estão no contrato. E já agora dizer que a empresa meteu uma providência cautelar e que o Tribunal não lhe deu, não aprovou esse coisa. E, portanto, só por aí se vê que a empresa, das duas uma, ou a empresa não está interessada ou a empresa não tem capacidade para desenvolver este contrato tal como ele foi aprovado. Não é? Isto é uma questão. A outra questão é que nós avaliamos este contrato de uma forma em que verificamos que ele não é adequado ao nosso território. E naturalmente que não foi pensado com uma realidade que nós temos. Só para dar um exemplo, não é? O estacionamento tarifado é importante, eu defendo o estacionamento tarifado, eu apresentei propostas em 2016 para avançar com o estacionamento tarifado, aliás houve uma proposta que foi aprovada na reunião de Câmara em 2016, depois nunca mais foi à reunião de Câmara e portanto não foi aprovada, nem chegou a ser aprovada na Assembleia Municipal, em 2016. E portanto, e já agora dizer que esse contrato, ou essa proposta era uma proposta por um contrato por 15 anos, não é? E que tinha uma base de 3.000 lugares tarifados e previa ainda a possibilidade de, ao longo dos 15 anos, de aumentar o número de lugares tarifados até 5.000, em função do plano de intervenção na via pública que existia e que, em função dos lugares que nessa requalificação das vias públicas pudesse vir a acontecer, e então previa-se a possibilidade de, ao longo dos 15 anos, de poder chegar aos 5.000 lugares. E, portanto, isto nada tem a ver com o contrato que foi aprovado em 2019 e que depois teve todo o seu desenvolvimento e acabou por... uma proposta que foi apresentada em 2019 e que depois terminou com o contrato em 2021. Mas a força política... São coisas completamente diferentes. A força política que estava no poder era a mesma, era a CDU. Aqui só mudam os protagonistas. Na altura era Maria das Dores Meira, que agora vai candidatar-se, mas como independente, e agora é André Martins. Certo. Sim, mas como eu disse, em 2016, a proposta que, enquanto vereador do urbanismo, não é? Porque é disso que se trata, enquanto vereador do urbanismo, a proposta que eu apresentei era esta. E, portanto, esta era uma proposta que, do meu ponto de vista, era adequada à situação na altura. A proposta de 2019 é completamente diferente disto. Naturalmente que, na altura, a atual proposta candidata era vereadora do urbanismo, tinha também o pelour das finanças e foi ela que foi a presidente do júri do concurso, não é? E, portanto, tinha um controle sobre esta situação, não é? Que, portanto, lhe atribui algumas responsabilidades, como não podia deixar de ser. Mas o que eu ia dizer era o seguinte, portanto, o contrato foi assinado em junho de 2021 e, portanto, a sua execução passou toda para a responsabilidade deste executivo, não é? E nós temos feito, dentro daquilo que eu já referi, tudo aquilo que nos parece ao nosso alcance para salvaguardar os interesses da Câmara Municipal, os interesses dos munícipes, mas nunca deixar de acompanhar e pressionar a empresa no sentido dela dar suporte. O que eu quero dizer é isto. Este processo está a ser acompanhado pelos nossos advogados. E quando nós concluirmos que está na altura de resolver este contrato, ele será feito de imediato. E o que hoje posso dizer aqui é isto. Está muito próximo disso vir a acontecer. Porque nós, até em janeiro, resolver o contrato, terminar o contrato. Naturalmente que pode ser assim, bom, mas já podia ter sido feito, já que eu faço essas críticas ao contrato. Mas é preciso também ter em conta isto. 40 anos...
quase 9 mil lugares de estacionamento, são dezenas de milhões de contos de euros que estão em causa, e é preciso nós termos em conta aqui o equilíbrio e a ponderação destas situações. Ou seja, não dar um passo em falso. É porque depois a fatura será pesada. Um dia mais tarde os tribunais vão ter de decidir sobre isto, e se nós não acautelarmos os interesses da Câmara e dos setubalenses, naturalmente que depois seremos penalizados. Mas a mensagem que passa é que está perto a Câmara Municipal de chegar a essa via de resolver o contrato. Só para terminar mesmo, a questão é, nós até propusemos a constituição de uma equipa de técnicos da Câmara e técnicos da empresa para encontrar soluções de forma a ultrapassar problemas que nós pensamos que têm todas as condições para ser ultrapassados. E o que nós temos verificado desde janeiro até agora é que a empresa não está devidamente empenhada em fazer esse trabalho. E por isso é que eu digo, estará para muito breve a tomada da decisão sobre a resolução do contrato, acompanhada pelos nossos advogados, no sentido, como já disse, de defender os interesses da Câmara Municipal, que são os interesses dos setubalenses também. Muito breve quer dizer o quê? 1 mês, 2 meses? É muito breve. Já falámos na habitação. É um problema a falta de habitação. Continua a marcar a agenda política. O município de Setúbal acaba de aprovar um investimento mais um investimento, desta vez na ordem de 16 milhões de euros para reabilitação e aquisição de habitação pública. E o que lhe pergunto é que balanço faz relativamente ao trabalho desenvolvido nesta área pelo município, e se acredita que em 2026 terá concretizados todos os projetos que beneficiam de financiamento do PRR, porque essa é a data limite. Sim, esse é de facto um grande desafio que nós temos pela frente. Para Setúbal e para todos os municípios deste país. É verdade, mas nós estamos preocupados, e naturalmente que também estamos preocupados com o que se passa no país, como é óbvio, mas temos a responsabilidade direta sobre o que se passa aqui em Setúbal. Nós tivemos, quando preparámos todos estes processos, os projetos, a abertura dos concursos, primeiro a apresentação das candidaturas, a aprovação das candidaturas, a abertura dos concursos, etc. Isto leva meses e meses e meses. Vistos do Tribunal de Contas, tudo isto. Nós assumimos aqui uma grande responsabilidade. Assumimos a responsabilidade, mas também com esta convicção. Era uma oportunidade única. Aquilo que se chamou a bazuca, não é? Que todos nós acreditámos que ia transformar este país e que afinal não transformou. Mas nós estamos a procurar aproveitar esta disponibilidade financeira. Porquê? Porque nós temos 1.600, 1.700 fogos que vão ser reabilitados. No total? No total. No total, dentro do quadro que está estabelecido de regras. Portanto, a cobertura é amianto dos edifícios e, portanto, precisa de ser substituída. As paredes, não é? Precisam de ser tratadas até por questões de eficiência energética. Toda a caixilharia é para ser substituída. E as casas de banho e as cozinhas, porque toda aquela infraestrutura está completamente degradada. Nós temos de compreender que estas habitações foram construídas há 40, 50 anos como habitação social. Não é? E, portanto, nós sabemos que a qualidade dos materiais até nem era a melhor. Sabemos que é assim. E, portanto, esta era uma oportunidade única, para nós requalificarmos este edificado todo. E o património da Câmara Municipal fica altamente valorizado, não é? Com este investimento. As famílias que vivem nestes fogos, naturalmente que ficam em melhores condições, não é? E nós ficamos muito satisfeitos por contribuir para isso, porque a Câmara Municipal nunca teria condições para resolver este problema com estes investimentos de que nós estamos a falar. Não é? 140 milhões de euros neste momento que estão destinados à habitação, aprovados no âmbito do PRR. 140 milhões de euros, só para a habitação. Mas nós não estamos só na habitação a fazer a requalificação desse património. Nós
fizemos uma asta pública de um loteamento municipal e foi adjudicada uma empresa que está a finalizar os projetos para a construção de 170 fogos para venda a preços controlados. Agora fizemos um empréstimo, que foi à última reunião de Câmara, para adquirir 24 fogos para serem colocados no mercado a renda acessível. Nós estamos a trabalhar, embora os dinheiros do PRR, como foi dito pelo Sr. Ministro, acabaram, mas nós continuamos a trabalhar no sentido de poder construir os 500 fogos que nos comprometemos, 500 fogos novos, não é? Para colocar no mercado a renda apoiada. A renda apoiada é a renda em função do rendimento familiar. O IRU já iniciou a obra, vai construir, o compromisso é construir 1000 fogos com renda acessível, não é? E, portanto, nós temos aqui um leque muito alargado de oferta de habitação para os próximos anos estar concluída, no próximo 2026, 2027, termos uma oferta de habitação em Setúbal que corresponda às necessidades das nossas populações, designadamente daquelas com orçamentos mais reduzidos e que, portanto, se possa viver mais e melhor em Setúbal. Este é um esforço que nós estamos a desenvolver. É um esforço que é feito, e nunca é demais salientá-lo, pelos nossos trabalhadores. É uma dedicação extraordinária. Só quem acompanha este trabalho, esta dedicação que é feita nestes bairros, não é? Com aquelas pessoas que têm de sair das suas casas durante 7, 8 meses para ir para uns monoblocos. Os monoblocos têm todas as condições para se viver lá, mas é muito difícil convencer uma família a sair da sua casa onde vive há 20 anos para ir para um monobloco durante 8 meses. Não é? É muito difícil. E esse é um trabalho que os nossos técnicos, os nossos trabalhadores da Câmara Municipal, todos os dias, ao fim de semana, aos feriados, estão naqueles bairros para acompanhar estas famílias e, portanto, para atingirmos esse objetivo. E faremos tudo o que esteja ao nosso alcance, estamos a fazer e faremos tudo o que esteja ao nosso alcance para que em junho de 2026, não é, estas obras estejam concluídas. E, portanto, esta é uma dedicação, é um empenhamento, é um compromisso que nós temos com a nossa população, que temos com Setúbal. Há outros leques de oferta de habitação que também estão a ocorrer, naturalmente, para famílias que têm condições para adquirir habitações que são habitações aos preços do mercado. Nós temos, neste momento, em Setúbal, mais de 1.500 fogos que estão em construção para esse tipo de orçamentos que queiram adquirir. Mas estamos a falar de investimento privado, claro. Investimento privado, claro. Por isso é que eu digo que, quando eu falo dos 200 milhões, é investimento público. Nestas áreas todas que eu referi, não é? E depois temos o investimento privado na parte da indústria, do comércio, da hotelaria, da saúde, pronto, e que estamos a falar de cerca de 2.000 milhões de euros de investimento. Não é? Que reflete a atratividade do município. Ora bem, é que tem a ver com o trabalho que a Câmara Municipal desenvolve neste território, tem desenvolvido e que, naturalmente, queremos continuar a desenvolver sempre para criar melhores condições para o investimento que há de trazer emprego e que há de trazer melhor qualidade de vida para as nossas populações. O senhor queixou-se da situação financeira da Câmara Municipal de Setúbal, que herdou em 2021. Hoje está melhor? Não está. Assim, vamos ver, não é da situação financeira, é, digamos, mais que será da situação orçamental e, sobretudo, da tesouraria, da situação da tesouraria, mas da situação orçamental também. Porque a situação financeira da Câmara Municipal é, comparativamente com outros municípios, é uma situação que está controlada. Não é? E se não fosse assim, nós não tínhamos aprovado, a Câmara não tinha aprovado na última reunião de Câmara 2 empréstimos no valor de 13 milhões de euros, mais 13 milhões de euros, não é? E, portanto, a situação financeira da Câmara Municipal está estabilizada. Mas é preciso dizer que nós herdámos a Câmara Municipal com uma situação muito complicada do ponto de vista orçamental, e se não fossem
os 12 milhões e meio que nós recebemos da garantia bancária da concessionária das águas e que decidimos pagar dívida em vez de fazer investimento. Se nós não tivéssemos feito isso, a situação da Câmara Municipal hoje seria muito complicada. Com esse investimento em termos orçamentais, ou seja, no pagamento de dívida, não é? Isso permitiu até que a capacidade financeira da Câmara Municipal aumentasse, e por isso é que nós temos 26, 27 milhões de euros de empréstimos bancários para fazer estes investimentos que não têm condições para ir ao orçamento. O orçamento não suporta este investimento. O orçamento da Câmara Municipal é, na sua grande parte, dedicada aos compromissos que nós temos, designadamente aos projetos na área do desporto, da cultura, no pagamento dos salários, não é? E no funcionamento dos serviços, não é? A grande parte do nosso orçamento é para esse fim. E, portanto, nós deixámos de ter capacidade em termos orçamentais para fazer investimento. E isso foi uma situação muito complicada que nós encontramos e que em 2022 se passou a agravar do ponto de vista orçamental. Mas atenção, porque a situação tem vindo a agravar-se mais ainda. Porquê? Porque foi feita a transferência de competências, designadamente na área da educação, para a Câmara Municipal de Setúbal, e da avaliação que tem sido feita, dos relatórios da Comissão de Acompanhamento, nós neste momento já retirámos do orçamento da Câmara Municipal para suportar o funcionamento das transferências de competências que foi feita na área da educação em 4 milhões e 600 mil euros. E, portanto, isto... Para reavê-los? Eu espero sempre reavê-lo. Naturalmente que os nossos técnicos, os nossos juristas trabalham no sentido de demonstrar junto das entidades competentes este investimento que nós estamos a tirar, ou esta despesa que nós estamos a retirar do orçamento municipal e que deveria ser suportado por as entidades do Estado Central. Mas só mesmo para terminar este ponto, que é eu dizer o seguinte: é preciso também considerarmos que de 2021 até 2025 o salário mínimo nacional aumentou 200 euros por mês. Nós temos na Câmara Municipal cerca de 60% dos trabalhadores da Câmara Municipal têm salários mínimos. Isto é um custo que é feito à conta das câmaras municipais, porque não há transferências da administração central para as câmaras municipais. E, portanto, isto é tudo feito à custa do orçamento das câmaras municipais. Eu quero salvaguardar... Teve um acréscimo de 200 euros. 200 euros mensais desde 2021. Foi aumentando 200 euros todos os meses. Não, eu estou a falar global, de 2021 para 2025. Agora, eu não estou a dizer com isto que sou contra o aumento dos salários mínimos, de maneira nenhuma. Nós continuamos a defender para os trabalhadores portugueses, não é para os trabalhadores da Câmara Municipal, é para os trabalhadores portugueses aumento dos salários mínimos. Nós somos o país da Europa que tem salários mais baixos e, portanto, não é essa a questão. A questão é que alguém decide e as câmaras municipais pagam. Ainda agora, antes destas eleições, o governo decidiu negociar com os sindicatos dos bombeiros. Decidiu aumentar os salários dos bombeiros. Quem paga? Quem é que paga os chapadores de Setúbal? A Câmara Municipal. Não, é que estas questões, é importante que a população perceba isto e tenha consciência disto. Quer dizer, os orçamentos, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para conseguir as candidaturas, os apoios comunitários, etc., para fazer investimento. Mas os orçamentos são limitados. Depois, ainda temos a outra questão relativamente ao orçamento. É que a oposição tem maioria na Câmara Municipal e impôs a quem governa, não é, uma redução da receita significativa nas contas, na estimativa que nós temos. No final do mandato, as decisões que foram tomadas e impostas pela oposição
à gestão, a quem faz a gestão, ultrapassa os 20 milhões de euros. E, portanto, retirar isto ao orçamento municipal, com estas questões que eu aqui referi, e não referi outras, e estas são muito significativas. Do que esteja a falar da redução do IMI. A redução do IMI, a redução do IRS. Eu ia lhe perguntar exatamente se essa estabilidade financeira, não orçamental, financeira, da situação financeira que mencionou há pouco, não vem demonstrar que a oposição tinha razão quando propôs a diminuição do IMI e que era possível acomodar no orçamento o impacto dessa perda. Não, nós continuamos a aumentar dívida, e a oposição tem acesso a toda a informação. Tem acesso aos números, desde sempre. E, portanto, não pode dizer que desconhecia os números, não é? Eu estou a falar dos orçamentos e do aumento da dívida e do aumento do tempo de pagamento, não é? Isso é do conhecimento dos vereadores da oposição. Mas os vereadores da oposição não tiveram isso em conta. Os vereadores da oposição o que dizem é que nós quando nos candidatamos, comprometemos a reduzir o IMI e o IRS até um determinado valor. E, portanto, continuaram a apresentar essas propostas na Câmara e, naturalmente, como têm maioria, a aprová-las. E, portanto, eu não sou também contra a manter os impostos. Antes, pelo contrário. Eu também defendo que os impostos devem baixar. Mas eu defendo algo que é mais equilibrado, que seja a Assembleia da República a aprovar a redução dos impostos. Porque se a Assembleia da República aprovar a redução dos impostos, todos estão no mesmo cesto, digamos assim, não é? E, portanto, terá de haver, a nível nacional, um olhar para este problema da redução dos impostos, não é? Agora, quando, por exemplo, o PCP apresenta propostas de redução dos impostos, não é? Na Assembleia da República, tanto o PS como o PSD votam contra. Mas depois vêm, quando estão na oposição, no caso da Câmara de Setúbal, vêm impor, não é, a redução de receitas, não é, que, pela informação financeira que têm, sabem que a Câmara Municipal fica com uma situação muito difícil na sua relação com quem trabalha com a Câmara Municipal, com as empresas, não é? Com as grandes empresas, com as pequenas empresas. Como eu digo, nós continuamos... Portanto, na sua opinião, fica demonstrado que mais do que intenção, essa proposta da oposição acabou por constituir um constrangimento, apesar a outros que a Câmara Municipal de Setúbal já tinha. É isso? Sim, é claro, porque quando eu digo que a situação financeira da Câmara Municipal, como eu já disse, continua a estar controlada, nós nisso fazemos questão de continuar a seguir. Agora, com o tempo, porque vejam uma coisa, a redução do IMI de 0,44 para 0,37 em 3 anos, é feita em 3 anos, mas ela vai se repercutir agora a partir de 2025. Vai continuar, se não tiver alteração. A redução do IRS, não é? De 5% para 3,3% vai continuar, não é? E portanto, e quais são as receitas que a Câmara Municipal tem? São essas. E eu volto a dizer, eu sou a favor da redução dos impostos, mas que não seja a Câmara Municipal de Setúbal, por questões de pressão da oposição ao Executivo vigente, a sofrer as consequências. Porque e por isso que eu considero que o comportamento do Partido Socialista na Câmara Municipal de Setúbal é de uma grande irresponsabilidade. Desde o primeiro dia deste mandato até hoje. É dizer mal de tudo e de todos. E estar sempre disponível para se aproveitar das situações mais difíceis para querer tirar proveito dessas dificuldades. E com um comportamento destes,
naturalmente que nós não podemos ter confiança, não é, num partido da oposição. Eu não estou a dizer que politicamente cada um não tenha a sua estratégia, o seu desenvolvimento, mas temos de ser responsáveis. E aquilo que o Partido Socialista fez no seu comportamento ao longo deste tempo foi, de facto, de uma grande responsabilidade. E mais a acrescentar ainda mais, é que o Partido Socialista tem estado no governo. O atual candidato do Partido Socialista foi deputado durante anos na Assembleia da República e vereador na Câmara Municipal. E o que eu pergunto é, o que é que o Partido Socialista no governo fez por Setúbal? É uma questão. E, no entanto, por exemplo, quando nós construímos o Centro de Saúde de Azeitão, na campanha eleitoral em que o atual candidato à Câmara Municipal era candidato a deputado, não é? Foi fazer um vídeo, não é? A dizer que aquilo era obra do governo socialista, quando fomos a Câmara Municipal que construiu, que assumiu a responsabilidade da construção do Centro de Saúde de Azeitão. Isto demonstra a falta de credibilidade que uma pessoa destas tem para gerir a Câmara Municipal ou ter responsabilidades de gestão em qualquer sítio. Não posso deixar de dizer isto porque são situações tão graves, não é? E que se nós não tivéssemos este controlo tão apertado sobre a situação financeira da Câmara, naturalmente que a Câmara Municipal estaria numa situação mais complicada do que está hoje. Hoje, como eu disse, acabámos de, na última reunião de Câmara, aprovar mais um empréstimo, 2 empréstimos na ordem dos 13 milhões de euros. Isto significa que as entidades competentes que fazem a fiscalização das contas da Câmara Municipal, designadamente o Tribunal de Contas, não é? Reconhece que, e quando as propostas lá forem, há de reconhecer que a Câmara Municipal tem uma situação financeira que permite contrair aqueles empréstimos. Caminhamos a passos largos para o final desta nossa conversa. Há pouco, no início, lembrou a passagem da gestão da água para o município. Essa considera que foi a grande conquista deste Executivo neste mandato, ou uma das grandes conquistas deste Executivo por ser liderado neste mandato? Bom, foi uma grande conquista, sem dúvida nenhuma. E eu digo mais, já o afirmei várias vezes, a água é um bem público, é um bem fundamental à vida. E, portanto, a água não pode ser gerida por interesses privados. Interesses que vivem e dependem do lucro. As empresas, se não tiverem lucro, não existem. Não existem. E, portanto, as empresas procuram o lucro. Nós não podemos ter, legitimamente, nós não podemos ter a água a ser gerida por uma empresa privada. A água deve ser gerida por uma empresa pública. E eu queria deixar isto bem claro, porque, já agora dizer, que não é o mesmo entendimento que candidata que se anunciou já de ser candidata tem uma visão diferente desta. A antiga Presidente da Câmara, Maria das Dores Meira. Sim, que anunciou a sua candidatura. E que, portanto, com um projeto diferente do da CDU. É preciso dizer isto, não é? É um projeto diferente da CDU. E que, neste caso da água, teve, ao longo do tempo, naturalmente, uma posição diferente da minha. Em 2016, eu coloquei a questão de terminarmos o contrato com a água. Não era possível continuar, na minha opinião, não era possível continuar com o contrato como ele estava. E, portanto, a minha posição não vingou e eu, que tinha a responsabilidade da gestão do contrato das águas, deixei de ter e filo por escrito, de acordo com aquilo que foi decidido na nossa reunião, democraticamente. Mas é verdade que a minha posição sobre a concessão das águas é diferente
portanto, da candidata que anunciou a sua candidatura à Câmara Municipal. O senhor não poupa críticas, que era Maria das Dores Meira, e há pouco subentenda-se também que se referia a Fernando Gé, do Partido Socialista. É claro, o que eu acho é que é muito importante ficar claro a verdade das coisas, dos factos. Eu não tenho nenhum interesse pessoal em estar como Presidente da Câmara de Setúbal. Eu sou, quem me conhece ao longo dos anos, não é? Eu sou um defensor do interesse público. E esforço-me ao longo da minha vida sempre pela defesa do interesse público. E quando está em causa o interesse público, eu não faço cedências. Há quem faça, eu não faço. E por isso é que eu saí da Câmara Municipal em 2017 e tomei esta posição já em 2016, relativamente às questões da água. Relativamente também ao estacionamento, creio que não é preciso desenvolver mais o assunto. Mas eu, naturalmente, que acompanho aquilo que é dito e escrito e tomarei a devido tempo as medidas e as iniciativas que considerar justificadas para repor a verdade dos factos. Não é difícil. Basta ir às atas das reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal. E, portanto, é essa a minha base de consulta e a verdade tem de vir sempre ao de cima. Atribuir verdades aos outros para salvar a nossa pele não é a minha forma de estar na vida e considero isso muito mau. Para terminar, ainda que gostava de lhe colocar duas questões e vou apelar à capacidade de síntese que sei que tem. Agora que faltam poucos meses para o final deste exercício, este mandato acabou por se revelar mais difícil do que aquilo que esperava inicialmente? Não, à partida era sempre um mandato difícil, porque era um mandato em minoria. Porque, como eu já disse, desde o primeiro dia deste mandato, basta ver as atas das reuniões de Câmara, o Partido Socialista tomou sempre posições que eu considero irresponsáveis, porque havia problemas para resolver e que não foi com o Partido Socialista que nós resolvemos. Não é? E, portanto, isto demonstra que, de facto, tornou-se uma situação muito complicada ao longo do tempo. Hoje, passado algum tempo, aquele ímpeto de que a CDU tinha perdido a maioria absoluta e, portanto, o Partido Socialista, ou quem estava na Câmara por parte do Partido Socialista, iria decidir a gestão do município. A partir de determinada altura começaram a perceber que as coisas não eram assim. Isto tem regras de funcionamento, a democracia e as competências existem e, portanto, as coisas foram melhorando um pouco. Mas a maldicência, etc., as formas de estar mantém-se a mesma. Isso tem a ver com as pessoas, com o caráter das pessoas, mas eu acho que há pouco perguntava-me como é que eu considerava o mais importante. Eu disse a água era uma questão fundamental. As questões da habitação são centrais. Uma pessoa sem habitação é uma pessoa que tem dificuldades, certamente, na vida, de se poder equilibrar, de poder ser um cidadão de corpo inteiro. Não é? E, portanto, para nós as questões da habitação são fundamentais e por isso nós fazemos todo o esforço para conseguir captar esses fundos e poder investi-los para criar essa melhor qualidade de vida às nossas pessoas, às nossas populações. Naturalmente que depois, como eu já disse, os investimentos que nós temos em curso são investimentos transversais a todas as áreas que são fundamentais, a educação, a saúde, o desporto, a cultura, a mobilidade, que também a mobilidade e o ambiente. E já agora, mesmo para terminar, é que neste mandato, apesar desta situação toda orçamental, nós decidimos dar um apoio significativo ao movimento associativo e, sobretudo, àqueles que não tinham sede ou que em sede estava em más condições. Mais de 30 organizações do movimento associativo beneficiaram já
de apoios financeiros da Câmara Municipal neste programa que só existe neste mandato. E nas contas que eu já fiz, são mais de 1 milhão de euros que foi já distribuído por essas 32 organizações do movimento associativo. E isso, naturalmente, que é muito confortante para quem está a gerir uma Câmara Municipal e que sabe que o movimento associativo depende fundamentalmente do poder local. E é o parceiro principal do poder local na dinâmica social, na cultura, do desporto, no fundo da nossa vida fora do trabalho, não é? Mas que é uma vida que ajuda também a termos melhores condições. E da coesão social. E da coesão social também. Para terminar, e mencionou há pouco, a perda da maioria absoluta nas últimas eleições. Espera agora recuperá-la? É esse o objetivo para as próximas autárquicas? Bom, nós temos visto como é que a sociedade e como é que tudo isto vai evoluindo. Nós, a convicção que temos é que a nossa responsabilidade é grande, o trabalho que nós temos desenvolvido é enorme, uma dedicação a tempo inteiro, como se costuma dizer, mas real, não é? E, por isso, nós consideramos que este projeto da CDU, por tudo aquilo que está em cima da mesa, digamos assim, dos investimentos, da forma como nós olhamos para esta realidade social deste território, nós consideramos que se justificava, pelo menos, aumentar a votação na CDU. É o que nós pensamos. Sabemos que não é fácil, até porque tivemos eleições há pouco tempo. São eleições diferentes, é verdade, são eleições diferentes, mas há situações novas na sociedade portuguesa que eu estou convencido que em Setúbal não vai haver alterações significativas, mas algumas provavelmente vai haver. A minha convicção é esta, o meu entendimento é este, é de que por todo este trabalho, todo este esforço que a CDU tem desenvolvido na Câmara Municipal e em particular neste mandato, não é? Se justificava que os setubalenses e os azeitonenses pudessem dar uma votação superior àquela que deram nas anteriores nas anteriores eleições autárquicas. Mas a decisão é sempre dos cidadãos e nós somos naturalmente respeitadores dessa vontade e da avaliação que é feita. Cabe-nos a nós fazer o esclarecimento. Nós temos feito um esforço e é uma forma de estar na política que a CDU tem, que é uma relação estreita com as populações. Ouvir as populações e depois tomar decisões. Ou então tomar decisões, ir ouvir as populações como é que elas entendem as nossas decisões, para depois aplicar. É essa a nossa forma de trabalho. Naturalmente que isto dá muito trabalho, mas isto resulta sempre melhor. Muito obrigado, André Martins, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Setúbal para as próximas autárquicas. Foi mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima sexta-feira. Tenham um ótimo fim de semana. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.